E o episódio de hoje é um episódio muito especial, porque hoje nós vamos falar sobre o caboclo Pena Amarela. E falar sobre esse caboclo é uma alegria muito grande, porque vai ser a primeira história das entidades que eu vou estar falando sobre uma entidade, a história da entidade que eu carrego na minha coroa. Tenho a honra de trabalhar com um destes caboclos, e a história que eu vou contar aqui para vocês foi a história contada por ele mesmo. Assim, é um compilado, de vários dias que ele contou uma passagem aqui, uma passagem ali, e a gente vai costurando até o dia que ele contou toda a sua história para os cambones, para os filhos da casa. Então, vamos lá, a história do caboclo Pena Amarela. Estava na mata, estava trabalhando, seu Pena Amarela passou me chamando, Pena Amarela passou me chamando. Olá meus irmãos, Saravá, sou o Painel das Pedreiras e estou aqui para mais uma história das entidades. Bom, para a gente começar a contar a história dele, na verdade o seu Pena Amarela, na nossa casa nós chamamos ele de Pajé Pena Amarela, nome que ele assumiu, porque ele foi um pajé. Então nós não chamamos de Caboclo Pena Amarela, e sim de Pajé Pena Amarela, mas sabe-se que essa é uma entidade da linha dos caboclos Pena Amarela que tem por aí. Como eu sempre digo, isso não quer dizer que o seu Pena Amarela, ou que o Pena Amarela que você conheça já numa casa, essa é a história dele. Mas sim que todas as entidades da mesma linha têm algumas coisas convergentes. Mas essa é a história deste específico Pajé Pena Amarela. Tá bom? Então, para a gente começar a contar da história do pajé, a gente tem que saber o seu nome e de onde que ele veio. E é daí que a gente começa. Na verdade, Pena Amarela foi um nome que ele ganhou na espiritualidade. O Pajé Pena Amarela nasceu com o nome de Aruanã. Aruanã nasceu lá no alto, perto do rio Juruá. E não se sabe dizer muito bem qual que foi o ano, ele mesmo contando através das coisas, e porque lá na tribo eles tinham uma forma diferente de contar o tempo, não é o calendário que nós conhecemos, e além disso, ele contando das coisas que aconteceram, nós conseguimos aí achar mais ou menos quando que foi. Então a gente acredita que ele tenha nascido entre 1500 e 1650. Essa história se passa ali, porque é na época das invasões. O rio Juruá, que fica ali no Amazonas, no Acre, lá na Amazônia mesmo, e foi lá que ele nasceu. Bom, Aruanã nasceu lá, a sua etnia hoje já é uma etnia morta, só que alguns que saíram de lá, e a gente vai ver no decorrer da história o que aconteceu para eles saírem de lá, foram os que fundaram a etnia dos Caiabis, etnia que hoje está no Parque do Xingu. Então o Aruanã, ele é um antepassado da etnia dos Caiabis. E é importante nós falarmos que lá no rio Juruá, lá naquele entroncamento, ali naquela região da Amazônia, não existia o Brasil ainda, não existiam divisões, e é muito mais próximo do Peru do que do Brasil que nós conhecemos naquela época, aonde já estava começando ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, ali na costa. Então, o caboclo Pena Amarela, o Pajé Pena Amarela vem desse entroncamento muito mais perto do Peru do que do Brasil, que seria conhecido. Aruanã nasceu, e lá nessa tribo eles tinham um costume desde pequeno, que quando um recém-nascido, quando um índio nascia, ainda recém-nascido, era colocado para ele um teste, onde tinha uma maraca, que é aquele chocalho, tinha uma pena e tinha um bodoque. Bodoque é um bastão indígena, que os guerreiros e os caçadores usam. Então era dito que se aquele recém-nascido pegasse, tocasse primeiro na maraca, ele seria um pajé. Se ele tocasse na pena, ele seria um cacique. E se ele tocasse no bodoque, ele seria um guerreiro ou caçador da tribo. E aí, para a gente poder entender isso, nós temos que entender coisas que ele mesmo explicou, que na aldeia viviam mais ou menos 200 indígenas. E esses 200 indígenas, existia um que era o Cacimbé, como eles chamavam, que era o principal cacique daquela aldeia, era ele que coordenava, era ele que chefiava tudo, porém existiam outros caciques que ajudavam nas leis, como se fosse tipo um congresso, um senado, bem diferente do que a gente tem hoje, graças a Deus, mas como se fossem aquelas pessoas que ajudavam o Cacimbé a organizar a tribo. E segundo essa lenda, a história por ele mesmo contado,
Dizem que quando ele foi passar por esse teste, além dele tocar na maraca, ele pegou a maraca ainda recém-nascido, virou para o alto e tocou bem forte o chocalho dela, e todos os animais fizeram barulhos, e principalmente uma cobra que apareceu na soleira da porta. Então isso viria a fomentar uma série de histórias referentes a ele e a questão das cobras, tá? Mas é isso, a gente vai ver mais pra frente. Então Aruanã nasceu dessa forma e já sabia, nasceu de dois pais muito velhos, a mãe já bem velha e o pai velho, já não acreditavam que ia nascer uma criança e nasceu. Então Aruanã ficou órfão muito cedo. Mas mesmo se ele não tivesse ficado órfão, segundo a tradição cultural desta tribo, quando uma criança era um pajé, ele era desde pequenos, ele era criado para ser um pajé. Então ele era, de uma certa forma, excluído da família, ele não iria mais morar com os seus pais, isso lógico quando ele alcançasse ali seus 4 ou 5 anos de idade. Então ali ele sairia de casa e ele seria criado pelos próprios pajés da aldeia. Nesses 4 ou 5 anos, Aruanã ficou muito amigo de um outro curumim dali, que era o filho do cacimbé local, chamava-se Apivari, que ele mesmo disse que é um dos maiores amigos que ele teve em vida e hoje até mesmo na espiritualidade que eles estão juntos. Então, Apivari e Aruanã viviam sempre muito próximos, sempre ali nas suas brincadeiras, nas cachoeiras, nas matas e assim por diante. Porém, quando Aruanã fez seus 5, 6 anos, ele foi levado pelos pajés e ali ele começou a aprender os conhecimentos das ervas e uma série de coisas. Uma vez, o próprio pajé Pena Amarela, contando uma das suas histórias, disse que ele, muito novo, caiu um dia num fosso, numa toca de um monte de cobras peçonhentas. Ali brincando com o Apivari, ele acabou caindo, e dentro, quando ele caiu, o Apivari saiu correndo, voltou para a sua aldeia, e na sua aldeia ele chamou os adultos e disse que Aruanã tinha caído dentro de um fosso com uma série de cobras peçonhentas e que as pessoas fossem lá para ajudar. E os adultos já sabiam que infelizmente iam achar Aruanã morto, porque as cobras, ainda mais nesse caso, onde viviam muitas cobras peçonhentas, e pelo que o pajé diz, parece que eram cobras corais, porque ele disse que as cobras eram vermelhas, já sabiam que ali ele estaria morto. Mas ao contrário, quando chegaram, encontraram Aruanã todo feliz no meio das cobras, e as cobras não picavam com ele ainda brincava nas cobras. Isso viria a ele ganhar um apelido dentro da aldeia que até hoje ele carrega, que é Atiboiá, que quer dizer cobra quente. Foi assim que ele foi chamado o resto da vida dele. E como eu disse para vocês, Aruanã foi criado pelos pajés e viveu a sua vida inteira como um pajé. Uma questão que é muito interessante, que ele faz questão até hoje de falar, é que ele optou por nunca se alimentar de carne dos animais. Ao pedido dele, ele sempre se alimentou só de vegetais e de frutas, porque ele julgava que os animais eram assim como ele, e eles não eram nenhuma forma de comida. Ele tinha muito amor pelos animais, tem até hoje, então ele se negou a comer os animais. E isso viria também a uma série de coisas que até mesmo hoje ele traz, dizendo que a melhor alimentação é sem o consumo de carne animal, coisa que ele fazia ainda em vida. Então ele viveu a sua vida inteira como um grande pajé, foi se tornando um pajé cada vez mais conceituado, e além de pajé, lá naquela aldeia o pajé, além de curandeiro e além de líder espiritual, era um médico e parteiro. Então vários partos foram feitos pelo Aruanã, pelo pajé Pena Amarela. Ele é um grande parteiro e um grande médico e um grande curandeiro e conhecedor das ervas. Já quando ele já estava ficando mais velho, isso a gente crê aí por volta dos seus 50 e poucos anos, que naquela época já era considerado um ancião, foi quando Aruanã teve uma reviravolta na sua vida. Foi fazer o parto de uma mulher que já estava doente, e o seu marido tinha sido expulso da aldeia, ele nunca contou o porquê, mas segundo ele, aquela criança teve um parto extremamente complicado, onde a mãe acabou desencarnando. Aquela menina foi criada por ele. Então ele viveu a sua vida inteira isolado da aldeia, vivendo sempre sozinho, sem ninguém. E essa menina foi criada por ele. Ele batizou essa criança de Votuantã, que quer dizer vento forte. Tá? Então Votuantã era uma menina e foi criada pelo pajé, ele como seu pai. Então só existiam os dois, e é importante para a gente entender a história, que a aldeia, que era como se fosse um círculo, o pajé não vivia nessa aldeia.
ele vivia um pouco mais afastado, em cima de um morro, aonde daquela casa mais isolada, ele conseguia ver todos ali da aldeia. Tá bom? Isso é muito importante para a gente poder entender. Então Votuantã foi criada por ele, e aí a gente tem um lapso que ele não conta das coisas que aconteceram, e nós só vamos saber alguns anos depois, quando ele já tem quase 70 anos. E nós acreditamos isso porque ele disse que ele viu o Apivari, aquele menino, aquele amigo dele, se tornar o Cacimbé, ainda jovem, se tornando o Cacimbé Humaitá, chamado de Cacique Humaitá, entidade que hoje carrega este nome, um grande companheiro do pajé Pena Amarela. Assim, ele viu o Cacimbé Humaitá nascer e o Cacimbé Humaitá morrer. Então ele já tinha bastante idade. E ele conta com muito orgulho que ele criou, e ajudou a criar e fez o parto dos 3 filhos do Cacimbé Humaitá, que eram o Birajara, o mais velho, o Biratã, o do meio, e o Biraci, o mais novo. O Birajara, aliás, viria a se casar com Votuantã. Então, quando o pajé já estava bem velho, com seus 70 anos, ele conta a história que um dia, de repente, homens brancos invadiram a sua aldeia. E é ali que tudo viria a mudar na vida dele. Os homens brancos invadiram e até hoje ele nunca conseguiu precisar dizer, e a gente não consegue entender se são portugueses ou se são espanhóis, porque ele disse que não ouviu a língua deles. Só ouviu eles gritando e que eram homens com armadura e com uma lança de fogo, como ele chama até hoje. Esses homens invadiram a aldeia e começaram a matar, a aprisionar e estupraram as indígenas e as mulheres daquela aldeia, fazendo aquilo que hoje na história nós sabemos que muitas tribos foram dizimadas dessa forma. Quando o pajé, já bem velho, e ele já era chamado de velho pajé nessa época, ele viu aquela cena, ele não conseguiu crer, a amargura e a tristeza foi muito grande deste pajé, e ele decidiu que ele não compactuaria daquilo e que aquilo ele não conseguiria assistir. E ele ficou numa tristeza profunda naquela noite, e sem que as pessoas percebessem, ele estava na sua choupana, que era um pouco mais afastada, e ele colocou fogo na choupana com ele dentro. Colocou fogo para que as pessoas não tivessem conhecimento do que ele tinha, os homens brancos, e que principalmente não o matassem ou não o escravizassem. Ele colocou fogo nele mesmo. Votuantã viu de longe o fogo, foi até ele, tentou resgatá-lo, tentou tirá-lo de dentro da choupana em chamas, mas não conseguiu. O pajé já tinha morrido. Então, o pajé mesmo, ele se mata para não virar um escravo. O pajé conta que Votuantã ficou com uma marca que ela carregou até hoje na espiritualidade. Metade do seu rosto ficou desfigurado devido ao fogo para tentar tirar o pajé de dentro da choupana, mas em vão, ele já tinha morrido. Hoje na espiritualidade, Aruanã, ou Atiboiá, ou então Pajé Pena Amarela, recebeu este nome e escolheu este nome para ele, porque ele disse que amarelo é a cor mais bela, porque é a cor do sol e a cor do fogo. Como eu disse, lá desde o começo a sua história é cercada pelo fogo, pelos elementais do fogo e pelas cobras. E assim ele também morreu através do fogo. Até hoje é um pajé que utiliza do elemento fogo em prol das curas. E como ele mesmo disse, hoje ele vive no plano espiritual, onde ele tem sim ainda contato com os caboclos da sua aldeia, com os índios daquele local, com o seu próprio amigo o Cacimbe, o Cacimbé Humaitá, e até hoje ele vive na espiritualidade junto com a Votuantã, onde ele diz que o velho pajé cura e a menina do vento limpa o que ele precisa curar. Então, essa é a história do pajé Pena Amarela. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história um pouco dramática. Algumas coisas a gente vai pesquisando, quando ele vai contando, aí conta para um Cambone pesquisa alguma coisa, mas é isso. E eu acredito que é isso que o pajé tenta nos ensinar, a nós amarmos acima de tudo e nós sermos dessa grande família, desse grande cosmos, que é isso que o pajé prega. Como eu disse, é uma alegria muito grande falar do pajé, uma entidade que eu trabalho em giras, principalmente nos ritos de cura, onde ele trabalha na mesa ajudando e curando as pessoas através das suas práticas indígenas, suas práticas aí da pajelança. Tá bom? Aliás, pajelança é quem ensinou para Votuantã, que também é uma índia, que é uma pajé, que trabalha também na espiritualidade até hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado
E a única coisa que eu desejo é que o Pajé Pena Amarela abençoe a todos que estão vendo esse vídeo e saravá o Caboclo Pena Amarela.